Estamos de volta e a gente dá continuidade à sabatina com os candidatos à Prefeitura do Rio. Olá, a gente vai conversar agora com Ciro Garcia, do PSTU. Candidato, a entrevista tem 8 minutos e passa a contar a partir do início da resposta do senhor. Eu queria primeiro falar sobre a data de hoje que a gente está gravando essa entrevista. O senhor participou de um ato ainda há pouco contra essas operações que estão acontecendo nos últimos dias no Complexo da Maré. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a essas operações em parceria Prefeitura e Polícia Militar. Boa noite, Adson. Boa noite, telespectadores da Bandeirantes. Eu estava presente nesse ato justamente para levar solidariedade aos profissionais da educação da Maré que estão há dias sem ter aula por conta de uma operação policial. E eles estavam fazendo um ato na porta da Prefeitura para exigir do prefeito que exija do governador Cláudio Castro o fim dessa operação policial lá na Maré, que está deixando as crianças da Maré dias e dias sem aula. No caso, eu, na condição de candidato a prefeito, eu vou além, porque apesar de que a questão da violência, da questão da segurança pública é de responsabilidade do governo, mas a violência ocorre na cidade, o prefeito não pode se omitir. E na condição de candidato a prefeito dessa cidade, eu vou exigir o fim das operações policiais. Não só a questão dessa que está acontecendo na Maré, mas o fim das operações policiais. E também lutar pela mudança dessa política de segurança que criminaliza a pobreza, promove um verdadeiro genocídio à juventude negra, envolvida ou não com o tráfico, que mora nas favelas e periferias da nossa cidade. E para isso, nós queremos discutir que essa guerra às drogas é totalmente ineficiente para a gente resolver o problema da violência, dessa disputa de território que existe no crime organizado entre facções, entre milícia. A questão das drogas tem que ser tratada como uma questão de saúde pública e não de segurança pública, portanto nós defendemos a legalização das drogas, porque é um golpe tanto no tráfico de drogas quanto no tráfico de armas, e também defendemos a questão da desmilitarização da Polícia Militar. Queremos objetivamente que a partir daí as pessoas possam ter uma polícia que respeite os direitos humanos, com eleição de delegados, com as pessoas podendo fazer a sua autodefesa, se organizar tanto contra a opressão do tráfico, do crime organizado, das milícias, mas também contra essa violência policial. Então, foi oportuno a sua pergunta, porque essa questão da segurança ela é vital para a nossa cidade e nós temos que mudar radicalmente. E junto com isso, Adson, só para essas coisas acontecerem, tem uma questão que é central. Para resolver o problema, qualquer que seja ele, tem uma coisa que tem que mudar nessa cidade, é que os trabalhadores têm que governar essa cidade. E é isso que eu pretendo através dos conselhos populares, a partir dos sindicatos, das associações de moradores, das organizações estudantis, ou seja, o povo trabalhador governando, aqueles que constroem a riqueza, tem que governar a cidade. E é só assim nós vamos poder ter uma cidade maravilhosa para a classe trabalhadora e não somente para os ricos e poderosos, como sempre foi até agora. O senhor falou de legalização das drogas, o senhor então é contra a internação compulsória de usuários de drogas aqui no Rio? Sou contra, eu sou a favor sim de que oferecer a possibilidade de tratamento, mas esse tratamento tem que ser voluntário. Nós não podemos obrigar as pessoas a esse tratamento na marra, mas nós temos que ampliar as redes de atendimento, o consultório de rua que está previsto inclusive na própria estrutura da saúde, aumentar essa possibilidade de atendimento na rede do SUS. E para isso, nós temos que ampliar o próprio SUS, que é uma outra questão central do meu programa, que não se resolve o problema da classe trabalhadora sem atacar os bilionários dessa cidade, e boa parte deles estão na saúde privada. Por isso eu defendo a estatização dos hospitais privados, para que a gente possa ampliar o atendimento do SUS e ter uma saúde pública gratuita de qualidade voltada para a classe trabalhadora. Então, essa é a questão central para nós. E óbvio que essa saúde pública gratuita de qualidade, sob controle dos trabalhadores da saúde e dos usuários, que é a população trabalhadora da cidade, a sua esmagadora maioria. O senhor propõe tarifa zero no transporte público do Rio de Janeiro. O senhor acha que as concessionárias hoje que dominam o transporte público, elas teriam capacidade de fornecer isso? Como é que seria fornecida essa tarifa zero? Seria através de subsídio? Isso não ia onerar também os cofres públicos?
as concessionárias que operam o transporte público da nossa cidade não têm a mínima condição de fazer isso. Por isso, eu defendo a municipalização do transporte rodoviário urbano, né, que são os ônibus, inclusive a mudança, né, do BRT para VLT, tem estudos no BNDES voltado para isso, mas também, desde a prefeitura, né, defendo a reestatização, né, vou lutar pela reestatização do metrô, da supervia, das barcas, porque o transporte público aqui na nossa cidade é todo ele privatizado e nós temos um dos piores transportes públicos do mundo, tarifas caríssimas. Hoje mesmo eu peguei metrô, você anda espremido como se fosse uma sardinha em lata e, concretamente, tarifas altíssimas e um péssimo serviço prestado. Nós achamos que isso só pode ser alterado com todo o transporte público estando sob controle do Estado, né, estatizado, e sob controle dos trabalhadores e dos usuários através dos conselhos populares. Também, nessa questão de transporte público, não dá para a gente atacar a questão de transporte público numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro sem aumentar a malha ferroviária. Nós temos que mudar um modal de rodoviário para ferroviário e para isso nós precisamos construir metrô. Nós temos que fazer parceria com o Estado, com a União e construir metrô. Você pega, por exemplo, uma cidade como Paris, que é muito menor que o Rio de Janeiro, e o metrô de lá é 4 vezes mais que o daqui do Rio de Janeiro. Então não tem como você resolver os problemas de transporte público sem fazer essas mudanças que eu estou colocando aqui. E isso dá para fazer, porque, por exemplo, a reestatização dessas empresas, todas elas, do meu ponto de vista, tem que ser feita sem indenização, porque esses caras já lucraram demais superexplorando a população do Rio de Janeiro. Na opinião do senhor, a prefeitura tem capacidade, tem dinheiro, recurso para construir metrô? Acabei de falar, né? A gente tem que, além dessa expropriação, né? Desse processo de reestatização ser feito sem custos, porque é sem indenização, nós também temos que estabelecer parcerias junto ao Estado, junto à União e os recursos necessários. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma lógica em relação às verbas públicas no nosso país, que é o fato delas estarem subordinadas à lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei voltada muito mais para garantir os interesses dos banqueiros, né, dos grandes empresários, do que as necessidades sociais. Então nós temos que romper com essa lógica também. Essa lógica que estabelece, por exemplo, que o governo Lula, que é um governo de conciliação de classe, que vai da esquerda até a extrema-direita, né, estabelece o arcabouço fiscal, o teto de gastos. E esse teto de gastos nada mais é do que um novo corte das áreas sociais. Então você tem uma parte da receita da prefeitura vem da União, vem do Estado. E tudo isso está contingenciado por conta dessa lei de responsabilidade fiscal que a gente tem que romper com ela, com essa lógica. Candidato, você tem 30 segundos para fazer as suas considerações finais. Bom, eu acho que a gente está aí apresentando de fato uma alternativa socialista e revolucionária para os trabalhadores e os explorados e oprimidos aqui da nossa cidade. Então, não temos condições de fazer absolutamente nada dentro dessa lógica do capital. A nossa proposta é destruir o capitalismo e apresentar propostas que pavimentem a construção de uma sociedade socialista. Muito obrigado, candidato.